Boa noite, caríssimo telespectador e internauta. Está no ar mais uma edição do programa MBC Business. Vamos falar de negócios, vamos falar dos parques de desenvolvimento de negócios instalados um pouco por todo o país. Mas antes disso, vamos espreitar as notas económicas que marcam a atualidade esta semana no país. Confira as notícias. De acordo com o diário londrino Financial Times, na sua edição desta segunda-feira, a UK Export Finance, uma agência governamental, comprometeu-se em junho de 2020 a conceder empréstimos diretos e garantias a bancos e empresas britânicas envolvidas no desenvolvimento em Moçambique de um dos maiores investimentos energéticos de África. No entanto, menos de um ano após a celebração do contrato, o projeto foi suspenso na sequência de uma série de ataques terroristas na província de Cabo Delgado, onde a Total planeava construir uma enorme fábrica para liquefazer o gás dos campos offshore de Moçambique para o envio para o estrangeiro. A empresa francesa está agora a tentar retomar o projeto, apesar da violência contínua na região e da instabilidade política resultante das eleições gerais de 9 de outubro de 2024. O governo trabalhista do Reino Unido, cujas políticas incluem o afastamento da Grã-Bretanha dos combustíveis fósseis e da sua orientação para a energia verde, está a receber aconselhamento sobre se o compromisso de 2020 ainda é vinculativo. Um funcionário do governo do Reino Unido, citado pela Financial Times, disse que havia preocupações sobre os riscos de operar em Moçambique. É um pesadelo sangrento. É um grande desafio no terreno perceber o que se está a passar. É também um desafio perceber se podemos ou não sair de lá. Estamos realmente preocupados com isso. Disse. Não são preocupações ambientais que constituem um problema. É a situação instável. O diário londrino explica ainda que a Total também não quis comentar sobre o avanço ou não do apoio financeiro do Reino Unido ao projeto. Outros governos, incluindo os Estados Unidos da América e os Países Baixos, estão a reconsiderar o seu compromisso com o projeto. A agência de crédito neerlandesa está a reavaliar a situação da segurança e dos direitos humanos antes de decidir se reemite cerca de 1.000 milhões de euros em seguros de crédito à exportação, disse o Ministério das Finanças neerlandês ao Financial Times. Entretanto, qualquer retirada conduziria a um déficit de financiamento que a Moçambique LNG teria de preencher, fato que poderia levar a uma renegociação dos mecanismos de financiamento existentes, o que poderia atrasar ainda mais o projeto. Em outubro último, o presidente executivo da Total, Patrick Pouyanné, reconheceu que alguns países que apoiam o desenvolvimento tinham mudado a sua posição em relação ao financiamento de projetos de GNL ou de petróleo e gás desde 2020, mas acrescentou que os países disseram ao grupo que estão comprometidos pelos contratos que assinam. A notícia surge depois de o Financial Times ter noticiado que a empresa tinha adiado a data prevista para o reinício da atividade de 2024, pondo em risco o início da produção prevista para 2029. Dados divulgados pelo regulador do sistema financeiro no país, o Banco de Moçambique, apontam 9 empresas multadas por violar normas prudenciais de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, cambiais, de proteção do consumidor de produtos e serviços financeiros, no período de dezembro de 2023 a dezembro de 2024. As instituições sancionadas deverão pagar multas chorrudas do Banco Central. A título de exemplo, o Banco Comercial e de Investimentos S.A., BCI, deverá pagar mais de 43 milhões de meticais pela inobservância do prazo de resposta às notificações do BDM. No âmbito de processos de reclamações de clientes em 2023, violação do dever de aprovação de avaliação anual de risco,
violação do dever de aplicação de medidas de vigilância reforçada na Constituição, da relação de negócio com uma cliente, pessoa politicamente exposta, e violação de dever de exame em relação às operações realizadas em contas bancárias tituladas por 3 clientes particulares. Já a instituição de moeda eletrónica, Emola, por ter uma constituição inadequada do Conselho de Administração e das Comissões de Trabalho, pela falta de estabelecimento de políticas e procedimentos destinados a enfrentar riscos relacionados com a prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e criação e gestão inadequada da moeda eletrónica em circulação, vai pagar uma multa de pouco mais de 44 milhões de meticais. Outras 7 instituições são a Multicâmbios Limitada, multada com cerca de 1 milhão de meticais, Banco Letsego S.A., mais de 1 milhão de meticais, Banco Société Générale Moçambique S.A., cerca de 1 milhão e 700 mil meticais, Absa Bank Moçambique S.A., 2 milhões de meticais, Moza Banco S.A., 900 mil meticais, First National Bank S.A., 900 mil meticais e Ecobank Moçambique S.A., 894 mil meticais. Entretanto, o comunicado do Banco de Moçambique não se refere aos prazos para pagamento destas multas. Muito bem, depois deste flash noticioso, vamos à conversa no estúdio com o nosso convidado. Honório Manuel é o diretor-geral da Moz Parks, a empresa responsável pelos parques industriais e zonas francas em várias regiões do país, a começar mesmo pelo Parque Industrial de Belouane, este que foi o projeto âncora desta empresa, com a chegada da Mozal em 2000. Foi aí onde iniciaram efetivamente as atividades do Parque Industrial de Belouane, agora Moz Parks, como resultado de uma parceria público e privado. Melhor do que eu está aqui o diretor-geral desta empresa para nos dar esta contextualização do funcionamento deste parque industrial e o benefício que traz para as pequenas e médias empresas nacionais. Boa noite, bem-vindo, Dr. Honório. Muito obrigado, boa noite e saudações a todos que nos estão a acompanhar e obrigado pelo convite. Muito bem. O Parque Industrial de Belouane, agora Moz Parks, surge num contexto do início das operações da Mozal em Moçambique, onde assistimos à entrada de várias empresas, sobretudo sul-africanas, que vinham prestar serviços no fornecimento de bens e serviços, passa a repetição, a esta multinacional, e agora nota-se a entrada de empresas também moçambicanas. Muito bem. De facto, a gênese do Parque Industrial de Belouane é a Mozal, é o projeto da Mozal. Naquela altura, quando Moçambique se preparava para acolher a Mozal, a grande questão que surgia era qual é que será o real benefício que a Mozal deixará para Moçambique. E haviam muitas questões para a resposta para esta questão. Mas por via disso surgiu a ideia de que, mais do que centrarmos-nos naqueles benefícios que serão diretos, que o mega projeto que é a Mozal iria gerar no país, que são os postos de trabalho que a Mozal poderia gerar no país, era necessário ir mais ao fundo. Ir mais ao fundo significa procurar
de todas as formas, aquilo que podia ser o maior benefício para Moçambique. E de todos os possíveis benefícios que foram sendo abordados, discutidos, percebeu-se que o melhor caminho de Moçambique aproveitar a existência ou a vinda do megaprojeto da dimensão da Mosal era por um parque industrial ligado a este projeto. A razão que justificou para que assim fosse era mesmo garantir que Moçambique não apenas tivesse a Mosal em Moçambique, mas que tudo que a Mosal utilizasse trouxesse de fora do país. Porque quando isso acontece, quando um grande projeto, mesmo estando em Moçambique, mas continua a comprar as suas peças, continua a comprar as suas maquinarias, continua a comprar tudo quanto utiliza para a sua atividade fora de Moçambique, podemos assumir que Moçambique não está a aproveitar a real dimensão de ter um megaprojeto. Ou seja, quando nós temos uma empresa instalada em Moçambique, mas que as suas peças para o seu funcionamento são de fora de Moçambique, estamos a dizer que este projeto, este grande projeto instalado no país, a sua cadeia de valor não está em Moçambique. E quando uma cadeia de valor não está em Moçambique, depois gera os grandes desafios que muitos países africanos estão a registrar. Há uma abundância de grandes projetos a nível do continente, mas a pergunta sempre que se coloca é que impacto esses grandes projetos trazem para o continente? A questão do conteúdo local. Exatamente, é a questão do conteúdo local. E muitas vezes, quando a gente começa a perceber, só sente que o projeto está em Moçambique, mas o benefício está fora. Daí que o Parque Industrial de Belouane vem a mostrar que não. A melhor forma de otimizar ou de maximizar a existência de um grande projeto como a Mosal, poderia ser um qualquer outro, mas de grande dimensão, era trazer todas aquelas empresas que naquela altura estavam na África do Sul, estavam na Austrália, entre outros países, chamar aquele investidor, convidá-lo a relocalizar as suas máquinas para que pudesse estar em Moçambique. E depois o que acontece quando ele está em Moçambique? Ele produz as peças que a Mosal precisa, ele produz as peças que a multinacional precisa. Transfere conhecimento. Transfere conhecimento, emprega os moçambicanos. Quem se vai beneficiar em primeira instância são os moçambicanos. Os moçambicanos passarão a ter pós-trabalho a partir da cadeia de valor. Esta questão da cadeia de valor dos megaprojetos está intimamente ligada a outra questão estruturante que temos estado a discutir quando a gente fala dos benefícios de agregação das matérias-primas, que também é uma outra dor de cabeça que o país, infelizmente, ainda não conseguiu consolidar, que é o excesso de exportações das matérias-primas. Então, a exportação das matérias-primas, para serem processadas fora de Moçambique, tem a mesma dimensão de impactos negativos como ter um grande projeto em Moçambique, mas que os seus fornecedores, as empresas que prestam bens e serviços ao grande projeto, não estão em Moçambique. Então, qual é a cota neste momento? Qual é a cota neste momento de PMEs moçambicanas instaladas ou hospedadas no PIB? É uma excelente pergunta, mas deixa talvez começar por dar um pouco do racional antes de responder à questão relacionada com a cota das empresas moçambicanas que estão no Parque Industrial de Belouane. Primeiro, o racional qual é que é? É que, apesar do Parque Industrial de Belouane ter sido instalado no contexto do estabelecimento da Mosal, ele já não depende da Mosal. A Mosal era para catapultar, era para criar bases firmes para que o parque pudesse nascer, pudesse se desenvolver. Hoje,
o parque já consolidou-se e diversificou. O que é que isso significa? Significa que, ao criar os parques industriais à volta dos grandes projetos, não está-se a dizer que este parque tem que apenas depender do grande projeto. É um mecanismo através do qual nós vamos iniciar um processo de industrialização naquela zona. Vamos supor, por exemplo, na província de Gaza, temos o projeto das Areias Pesadas. Podemos colocar um parque industrial, esse parque seria catapultado por aquele projeto. Mas este parque não dependeria eternamente das Areias Pesadas, seria uma atmosfera adequada para que a província de Gaza pudesse desenvolver outras indústrias relacionadas com o projeto de gás, mas também necessárias para a economia. E já com uma capacidade local instalada para responder a eventuais necessidades. Correto. Isso aconteceria, por exemplo, ao olhar a província de Inhambane, onde temos o projeto de gás. Podia-se instalar um parque que seria, naturalmente, o projeto âncora, aquele projeto de gás, mas tendo em conta as necessidades da província de Inhambane e do país. Assim, sucessivamente, por todo o país. Então, os parques industriais constituem um meio através do qual Moçambique deve apostar para se industrializar. Os parques não são invenção de Moçambique. Quase todos os países industrializados, que ao mesmo tempo, quando a gente diz industrializado, quer dizer, literalmente, desenvolvido. Porque países industrializados são desenvolvidos. E países desindustrializados não têm desenvolvimento. Isso tem que estar claro. Não é possível desenvolver uma nação sem indústria. Por quê? Porque a indústria ela é que provê tudo que a gente tem aqui à nossa volta. Transformação. A transformação, a produção. É por isso que nós começamos, em algum momento, a dizer a algumas pessoas que, olha, não são os recursos naturais que desenvolvem uma economia. Há países com recursos, Moçambique e muitos outros, com abundância de recursos. Mas o que desenvolve a economia é a produção, a capacidade da nação processar as suas matérias-primas para bens semi-processados ou para bens manufaturados. A filosofia de muitos países africanos simplesmente param ali no setor primário e terciário, ou seja, extraem recursos, exportam os recursos em forma bruta ou, por simplesmente, são países que estão mais vocacionados ao comércio e serviço. O setor secundário, que é pegar na matéria-prima, transformar, é o mais importante, temos que dizer literalmente, é o mais importante para uma nação, porque sem isso não conseguimos chegar lá. Então, com isso, eu queria dizer que nós hoje já temos o parque diversificado. Um número estimado em 40% das empresas do Parque Industrial de Belouane é que estão direcionadas ao fornecimento de bens e serviços a Mosal. Cerca de 60% das indústrias do Parque Industrial de Belouane são indústrias ligadas às várias necessidades que o país tem. Indústrias de beleza, estamos a falar de produção de cabelo. Sim. Uma das empresas que mais emprega no Parque Industrial de Belouane, com mais de 2.000 trabalhadores. Estamos a falar mulheres. Sobretudo mulheres. Mais de 75% das mulheres, dos trabalhadores são mulheres. E é muito importante porque, na verdade, numa sociedade em que a mulher foi, por muitos anos, excluída de participar do processo de desenvolvimento, nós estamos a ver com uma indústria que vai ao encontro desse desiderato de trazer mais e mais mulher para o setor industrial. Mas também estamos a falar de indústrias que processam castanha, que, como sabemos, castanha também é um daqueles produtos que era exportado sem o necessário processamento. Estamos a falar de indústrias de construção, cimento, estamos a falar de indústrias que processam, que produzem tubos, etc, etc. Com isso, eu quero dizer que o parque é o vetor da industrialização para o país, tendo em conta aquilo que são as valências para a gente se industrializar e o facto de a gente usar o projeto âncora, os grandes projetos, é mesmo para garantir que mesmo os grandes projetos possam operar em Moçambique com toda a infraestrutura necessária, porque se for a perceber, muitos desses projetos por vezes têm enfrentado dificuldades porque não têm os seus fornecedores de bens e serviços
na sua proximidade. E nós agora contamos com mais de 60 empresas no Parque Industrial de Belouane, sendo que a maior parte já não estão ligadas ao projeto Âncora. Então, isto é importante para percebermos que o caminho que Moçambique deve tomar para a industrialização são os parques industriais. Vou dar só um exemplo muito prático, mesmo na perspectiva de segurança. Repare que a província de Maputo, tal como alguns outros sítios ao longo do país, foram fustigados por esta crise que se chama pós-eleitoral, embora tenha um condão mais, talvez, profundo que eleitoral. O eleitoral só foi algo para despoletar. Os problemas que, naturalmente, a população, as pessoas que criavam as manifestações, naturalmente não são eleitorais. Isso aí é conhecido. Mas o que eu quero dizer aqui é que, se for a reparar os danos que houve na província de Maputo, em várias indústrias, que não vale a pena aqui citar nomes, sugerem-nos uma questão de segurança da própria indústria. Nós, graças a Deus, graças também ao esforço que o governo foi empreendendo para garantir segurança no parque, tivemos as nossas indústrias intactas. Por quê? A nível do parque. A nível do parque. Mas por quê? Porque consolidam aquilo que a gente tem dito. Quando você tem as indústrias integradas no mesmo espaço geográfico, é um processo de economia de escala. Se tem que proteger um aglomerado número de empresas, é muito mais fácil do que proteger empresas dispersas. Então, estamos a dizer que os parques podem também ser um meio para ajudar a proteção das indústrias, mas também para reduzir os custos ao próprio Estado. Porque o Estado, ao invés de prover segurança em vários locais distintos, ao invés de prover energia para várias indústrias em locais distintos, prover outras infraestruturas, água, estradas, etc, etc. Muito mais fácil trazer tudo no mesmo local. E já agora que tocou neste aspecto de segurança, quais são os principais benefícios para as empresas que estão hospedadas no Parque de Belouane e eventualmente terão as que estarão hospedadas nos outros parques que estão em projeção a nível da Mosparks? O primeiro benefício é, naturalmente, acesso a infraestruturas. A indústria precisa de, primeiro, garantir que tenha energia de qualidade e em quantidade necessária para que as máquinas possam funcionar. O Parque Industrial de Belouane conta agora com mais de 80 megawatts de energia disponível para a indústria, numa infraestrutura de primeira classe, o que significa que é um dado bastante importante. O segundo é a disponibilidade de terra infraestruturada. Estamos a dizer, é uma terra com a disponibilidade de arruamento, a disponibilidade de todas as infraestruturas de comunicação, de esgoto, etc, etc, para que a indústria se possa instalar. É muito importante olhar nessa perspectiva. Mas também o parque goza de um regime especial. É uma zona franca industrial, o que significa que goza de alguns benefícios fiscais, sobretudo que estão relacionados com a importação de equipamentos. Ao importar equipamentos para empresas estabelecidas no Parque Industrial de Belouane, goza de isenções aduaneiras, ou seja, pode importar equipamentos sem que pague qualquer que seja a isenção. Ao importar matéria-prima, pode também gozar dessa isenção aduaneira. Mas também, do ponto de vista fiscal, as empresas que estão no parque, vocacionadas para exportação, gozam também de alguns benefícios fiscais, como sendo, por exemplo, isenções do IRPC. Durante 10 anos, as empresas do parque não pagam IRPC.
que são 32% a taxa normal. Portanto, nos primeiros 3 anos, 10 anos da instalação da empresa ou unidade industrial dentro do parque, está isento do IRPC. Nos primeiros 10 anos da instalação da empresa no Parque Industrial de Belouane, em regime de zona franca industrial, a empresa está isenta de pagar o IRPC. E esses atrativos todos, será que estão sendo divulgados como deve ser a nível do setor privado nacional? Estamos a divulgar, nós próprios estamos inseridos nas principais associações industriais, que é a IMO. Também estamos inseridos e também a desempenhar algumas funções no Pelouro da Indústria, na CTA, e na Câmara de Comércio de Moçambique e em várias outras câmaras bilaterais, associações económicas, e temos estado a partilhar essas informações para garantir que o Parque Industrial de Belouane possa cada vez mais restar presença de empresas locais. É verdade que os incentivos que são oferecidos têm requisitos para serem gozados, um dos quais podemos aqui falar de indústria. Esses incentivos aplicam-se apenas para empresas industriais, aquelas que vão processar matéria-prima. Não é para comprar um bem manufaturado, trazer no parque e vender e esperar que o Estado conceda esses incentivos, porque então o Estado estaria a perder. Agora, até podemos perguntar, mas por que o Estado concede tais incentivos? É porque ao trazer o equipamento, a maquinaria, ao trazer a matéria-prima para o parque e a partir dali processar, a gente envolve uma gama de trabalhadores moçambicanos que, por sua vez, eles também vão contribuir fiscalmente através dos seus ordenados, mas também a partir do consumo. Toda a gente que vai consumir paga o IVA e isto vai equilibrar e nós vamos ser atrativos, porque esses incentivos, Moçambique não é uma ilha, não é porque esses benefícios fiscais são aplicáveis apenas em Moçambique, não. Isto é uma prática globalmente feita, em que para que você possa atrair investidor, tem que ser atrativo. O investidor, quando vem a Moçambique, ele lê o país, quais são as vantagens que oferece, e vai ler na África do Sul, vai ler em Namíbia, vai ler na região e no continente. Depois tomar uma decisão. Para tomar uma decisão. Muito bem. Há pouco tempo, como quem diz, a Moço Parques anunciou a instalação de um novo parque em Tupuito, na província de Nampula, parceria com a mineradora Kenmare. Qual é o ponto de situação da implementação desse projeto? Primeiro é preciso dizer que a Kenmare estava numa espécie de, vamos dizer, não é doença holandesa, porque a doença holandesa está muito relacionada com projetos, com situações em que os países focam-se mais na extração e exportação de commodities sem a beneficiação e acabam se tornando os recursos naturais uma maldição para aqueles países. Mas a Kenmare, desde 2007, começa operações em Nampula, em Tupuito, o distrito, na altura era Moma, agora é Larde, até sensivelmente 2 anos atrás, praticamente não acontecia nada a nível dali. Porque a Kenmare importava tudo que utilizava na sua operação. E por via disso, a Kenmare era uma ilha, não havia desenvolvimento. A Kenmare entendeu, de facto, no âmbito da nossa discussão, que era preciso o impacto do seu projeto catapultar o desenvolvimento de Tupuito, catapultar o desenvolvimento do distrito de Larde. E por via disso, de facto, há sensivelmente 2 anos, entramos num acordo bastante promissor e estabelecemos o Parque Industrial de Tupuito, que já contávamos só em 2 anos com mais de 300 trabalhadores. Isto é um impacto bastante importante. Estamos a dizer que naquele parque, 300 trabalhadores que na altura, antes do parque,
estavam fora, estavam naqueles países que produziam as peças que já se produzem no parque. Quer dizer, aqui estamos a transferir a mão de obra que estava fora de Moçambique para Moçambique. Então, as pessoas do distrito de Larde já podem fazer parte do desenvolvimento e antes eram meros espectadores, só viam aquela avioneta a chegar a trazer bens manufaturados fora, os caminhões, etc, etc. Então, eu penso que o Parque Michel Topito é uma esperança para aquela população e nós estamos bastante alinhados, estamos no processo ainda da Kenmar convidar os fornecedores que ainda estão fora para gradualmente relocalizarem suas operações para desenvolver o distrito de Larde. Mas também é importante dizer que a Kenmar tem mais de 2.500 trabalhadores. E, diferentemente de Belouane, onde os trabalhadores vivem nos seus bairros, lá trabalham e vivem em Larde, no acampamento. Estamos a dizer que isto pode ser um grande sinal para desenvolver o agroprocessamento. E estamos a falar de uma zona costeira que pode muito bem racionalizar a pesca, processar e fornecer. Estamos a falar de que se tens 2.500 trabalhadores, estás a falar numa média de cerca de 7.000 refeições ao dia, se contarmos no mínimo 3 refeições. E 7.000 refeições ao dia é capaz de impulsionar o desenvolvimento local através de quem produz os ovos, quem produz os frangos, quem produz vamos dizer, Larde, por acaso, é o distrito que mais produz a mandioca a nível nacional. E por via disso, pode fazer-se várias outras coisas com a mandioca. Então, é uma oportunidade para nós desenvolvermos o agroprocessamento, tendo em conta uma empresa daquela dimensão que pode absorver o que os locais produzem. Então, e já este é o grande desafio. Há algum sinal nesse sentido ou continuam a depender das importações? Podemos dizer que, se olharmos a letra da expressão, sim, continuam a depender, sim, porque a maior parte do que eles usam ainda é importado. O parque é muito novo, só estamos há 2 anos, mas já temos lá cerca de 8 empresas, praticamente, essas que traduziram cerca de 300 trabalhadores. É um processo que sempre vai ter que observar o princípio de gradualismo. E a Kenmar está num processo com o engajamento de trazer os fornecedores poucos aos poucos. Mas é promissor, isto podemos sim dizer. Muito obrigado. Vamos observar um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes a este MBC Business com mais incidências sobre os negócios e os parques industriais a nível do país e a sua contribuição real para a economia nacional. Até já. Transportadores semi-coletivos de passageiros. Para 2025, os comerciantes informaram. Aqui na Avenida Eduardo Mondlane, a situação se encontra mais tensa. Nossa equipe de profissionais dedicados trabalha incansavelmente para levar até você conteúdos preciosos, relevantes e atuais. Somos mais que uma televisão. Somos uma ponte entre você e o mundo, conectando histórias, promovendo conhecimento e inspirando mudanças. Para nós, a informação é primordial. O nosso compromisso é informar. Atualizações essenciais para o seu dia a dia. MBC, conectando o mundo. Ora viva, estamos de volta para esta segunda parte do MBC Business. Estamos a falar dos parques industriais e das zonas francas a nível do país, a sua contribuição para as exportações e também para a produção nacional. Temos em estúdio Honório Manuel, ele é o diretor-geral da MOS Parques.
Honório Manuel, falávamos aqui há pouco tempo do Parque Industrial de Tupuito. Sei que há intenção, ou pelo menos já alguma ação concreta para a instalação de mais um parque, será o terceiro, em Montepuez, Cabo Delgado. Qual é o ponto de situação neste momento? Muito bem. O terceiro... E é um parque com uma característica diferente dos outros. Tem a componente do agribusiness. É verdade, é verdade. Mas deixe-me dizer que o terceiro parque, na verdade, já está sendo estabelecido em Cabo Delgado. Porque depois do Belouane, o nosso segundo parque foi em Tupuito, em Nampula, e o terceiro, até lançamos a primeira pedra em 2023 para a província de Cabo Delgado, distrito de Palma. Este parque industrial esteve a ser edificado, mas devido ao contexto que se vive lá, que se vivia na altura, porque agora acreditamos que já deve estar em condições melhores, tivemos que também suspender a sua construção, mas já fizemos uma parte considerável das obras. O outro parque, que já é este que mencionavas, para a província de Cabo Delgado, concretamente o distrito de Montepuez, estaria ligado naturalmente também ao projeto de Montepuez Ruby Mine, porque este grande projeto da Montepuez Ruby Mine também tem a mesma característica como a Mosal, como a Kenmar, onde temos os parques, e quando feito o estudo de viabilidade, percebemos que havia sim elementos suficientes que justificassem com que nós colocássemos o Parque Industrial de Montepuez. E quais são esses elementos? O primeiro era a cadeia de fornecimento de bens e serviços da Montepuez, que também é bastante larga e que precisa de ser alimentada, ou seja, a operação da Montepuez precisa ser constantemente alimentada com o fabrico de diversas espécies para permitir que haja a extração de rubis. A manutenção da própria unidade industrial. Exatamente, a manutenção, o armazenamento, toda a atividade metalomecânica que é necessária para que, de facto, aquele nível de indústria como Montepuez Ruby Mine pudesse florescer. Então, nós começamos as discussões com a própria Montepuez Ruby Mine e com a administração da empresa e realizamos lá alguns levantamentos das áreas e também estudamos a sua cadeia de valor, falamos com alguns fornecedores para socializar sobre o conceito e penso que a própria Montepuez Ruby Mine mostrou abertura, porque acima de tudo a Montepuez Ruby Mine mostrou interesse de maximizar o seu impacto no distrito de Montepuez através de coisas sustentáveis, ou seja, a partir do processo da criação do Parque Industrial de Montepuez haverá mais pessoas a trabalhar em Montepuez e todo o mérito vai ser dado para a Montepuez e vamos ter um equilíbrio em termos daquilo que são as pressões sociais, que nós sabemos que são bastante elevadas, que se vive naquela região e questiona-se sempre qual é o impacto deste projeto a nível da comunidade. E às vezes as respostas que têm sido dadas estão muito ligadas a atividades de construção de salas de aulas, com atividades de construção de um centro de saúde e poços de água, ou seja, fontenárias, etc. etc. Uma responsabilidade social a um nível mais básico. Ao nível mais básico, tem seu papel, não podemos tirar mérito, porque se coloca uma fonte de geração de água para uma comunidade que não tinha, passa a ter água. Mas é preciso olhar a sustentabilidade, não é? Porque a ideia aqui não é dizer que não é importante, mas sim é dizer todo homem deve gerar sua própria renda. Criar capacidade. Tem que criar capacidade. Então, é este o racional que existe neste parque de Montepuez Ruby Mine, mas também no distrito vizinho, que é o projeto da TWIC, de grafite. Também estamos a fazer o mesmo exercício. O distrito de Anquabe, que também tem grafite, estamos a fazer o mesmo exercício. Até porque há uma informação muito importante
que temos estado a falar, que na província de Cabo Delgado, os parques já fazem parte da estratégia de desenvolvimento da província. Ou seja, a própria província de Cabo Delgado, o governo de Cabo Delgado, através da Assembleia Provincial, criou um instrumento para regular o estabelecimento de parques industriais, sendo os parques a prioridade número 1, porque os desafios que a província de Cabo Delgado tem são de soluções também grandes, e as soluções grandes que podemos falar como país é por, sobretudo, aqueles que excitam a violência, aqueles que estabilizam o país ocupados. Se nós tivéssemos indústria, tenho fé de que a maior parte das pessoas que nós fomos vendo aí a fazer essas convulsões, a destruir até porque eles não estavam a fazer nada, poderão estar melhor enquadrados. Falou aqui do Parque de Palma. Seria para atender a demanda do oil and gas, da indústria do oil and gas. E neste contexto quero pedir o seu comentário a este novo adiamento que a Total Energy fez ao seu projeto de produção de gás natural liquefeito. Que impacto é que isto poderá trazer numa altura em que a expectativa é enorme sobre a implementação deste megaprojeto? Há muita expectativa sobre a retoma do projeto da Área 1, liderado pela Total Energies, mas também há expectativa sobre o avanço do projeto da Área 4, liderado pela Exxon. Mas, de forma muito particular, este projeto, liderado pela Total, já está na equação também daquilo que são as premissas para o crescimento econômico de Moçambique, sendo que o seu atraso vai afetar bastante naquilo que são as projeções, não é, que nós temos. Veja que mesmo nós, quando iniciamos este parque em Afuns, estava tudo intimamente ligado ao fato de que estávamos com a esperança de que o parque lá, o projeto da Total, pudesse retomar. E quando fomos vendo ao longo desta semana esta informação da Total a adiar a retoma para, em princípio, fins do final do ano, sim, quase o quarto trimestre, ficamos preocupados. Talvez possa ter pesado para tomar esta decisão a questão dos conflitos ou do conflito pós-eleitoral que o país vive. É exatamente isso que alega a comunicação da Total, a questão da insegurança e da incerteza política. Pode ser que sim, de facto temos que crer que é aquilo que eles escreveram no comunicado, mas eu penso que esta decisão coloca também em causa aquilo que é um espírito também de boa cooperação, né? entre esse projeto, entre esta empresa e também a intenção de contribuir para o crescimento do país, tendo em conta que temos um novo governo e o governo já está a trabalhar e já começou a tomar medidas arrojadas do ponto de vista de reestruturação do próprio funcionamento do governo. Eu penso que aquele encontro que se cogitava, que seria do Sr. Patrick Puyote e o Presidente da República, Daniel Chapo, teria sido mais oportuno se realizar antes destas decisões que a empresa tomou. É verdade que a empresa tem esta liberdade de fazer isso, mas eu penso que esta decisão vem um bocadinho contra uma intenção de colaborar para que desse pelo menos uma oportunidade de articular com o novo governo, com o Presidente da República, para entender até que ponto o Presidente da República, recém-eleito, está a trabalhar para restabelecer a estabilidade no país, no contexto não só do terrorismo, que nos parece estar mais estável agora, mas também no contexto do conflito pós-eleitoral. Então, eu penso que essa decisão coloca
de facto, numa frustração para o setor empresarial moçambicano, que estava bastante expectante da sua retoma, coloca também em frustração o próprio Estado, que já contava com este projeto, porque fizeram tanto trabalho para que o terrorismo em Cabo Delgado fosse, se não, para não dizer ao extremo, fosse eliminado, mas pelo menos fosse minimizado ao ponto de não afetar o curso do projeto. Então nós lamentamos bastante que tenha sido assim, mas estamos ao mesmo tempo expectantes de que as partes talvez possam conversar e quem sabe possam reconsiderar do mesmo jeito que puxou-se para o último trimestre do ano 2025. É possível ainda haver ajuste. Isso deve ser uma ação que eu acho que o governo do dia terá que fazer. Com ou sem a Total, o Parque de Palma avança? É uma pergunta bastante complexa. O Parque de Palma tem como projeto âncora a Total. Pode ser muito difícil avançar este parque sem a Total. Mas nós não estamos parados. Estamos a trabalhar com algumas instituições, nomeadamente o Banco Africano de Desenvolvimento. Estamos a trabalhar com o UNDP para também fazermos a fase 1 do parque. E a fase 1 do parque talvez possa iniciar sem talvez este projeto âncora, porque nós sabemos que o projeto âncora sempre chegará. É uma questão de tempo. Daí que nós ponderamos a hipótese também de arrancar este parque sem necessariamente ter o projeto. É verdade. Até porque o recurso está lá à espera de ser explorado. O recurso está lá e muitas questões que constituíam barreiras para a exploração do recurso, julgamos nós que já foram bastante resolvidos, de tal forma que já há condições, na nossa forma de ver. Eu estive lá no ano passado e a vida retomou a normalidade. Pode haver focos de ainda terrorismo em algumas partes da província, mas em termos gerais há condições para a retoma dos projetos de grande dimensão em Cabo Delgado. Muito bem. A Moss Parks faz parte da Câmara de Comércio Moçambique-Estados Unidos e assume neste momento a presidência desta Câmara. Que demarches é que têm estado a ser feitas no sentido de atrair o investimento norte-americano para o território nacional? Muito bem. Estamos a viver um novo capítulo também para a história dos Estados Unidos da América, que tem sua influência no mundo. Afinal, é a maior economia que temos na atualidade. E isso também deixa-nos, de alguma forma, mais atentos para trabalharmos e percebemos também da abordagem do presidente Donald Trump que ele quer reduzir mais aquelas abordagens filantrópicas, aquelas abordagens de Estados Unidos ser visto mais como um país que oferece, que apenas é mais para ajudas humanitárias. Mas ele quer migrar para uma abordagem de negócios, uma abordagem de win-win, de ganhos mútuos. E esta abordagem, a nós, no setor empresarial, nós, estando a presidir a Câmara de Comércio Moçambique-Estados Unidos, nos anima, porque é esta que nós advogamos. Nós somos uma Câmara bilateral que temos como principal objetivo impulsionar as relações bilaterais dos dois países, sobretudo no que tange a investimentos. E temos estado a fazer muito para que, de facto, possamos lançar o bom nome de Moçambique além fronteira, sobretudo neste país, para que primeiro possamos convidar os investidores a virem explorar as várias oportunidades de investimento em Moçambique. Aliás, recordo-me que no final de 2024 estávamos a organizar uma missão também com a ExxonMobil, que era para que levássemos investidores moçambicanos e fôssemos a 3 cidades, Louisiana, Houston e Washington DC, para que pudéssemos já
ainda muito cedo nesta fase de concepção do projeto da Exxon, começarmos a familiarizar os investidores moçambicanos e os investidores norte-americanos que possam ter interesses de parcerias para o projeto da Área 4. Esta é uma missão que acabamos adiando pelo contexto político das eleições nos dois países, Estados Unidos da América e Moçambique. É uma missão que estamos a trabalhar para que, ao longo deste primeiro semestre de 2025, ainda possamos retomar. Então, essas são ações concretas que nós também não queremos ser visto como Moçambique, como um país que vai lá pedir favores. Nós não vamos aos Estados Unidos pedir favor. E também é verdade que a dimensão da economia norte-americana coloca-nos numa posição de desvantagem no processo de negociação, no processo de abordagem, mas a gente vai apresentar oportunidades concretas para que Moçambique, de facto, possa ser atrativo e mostrar o que nós temos de bom neste país. E quanto a isso, já temos grandes empresas aqui, a própria ExxonMobil está comprometida em investir neste setor de petróleo e gás, mas também temos outras empresas, por exemplo, no Parque Nacional de Beluane, temos uma empresa de processamento de castanhas, é americana, mas também no ano passado inauguramos uma empresa, a maior empresa de data center, Araxio, exatamente. Araxio é financiada por um fundo americano e um fundo francês. Significa que tem, aliás, o proprietário é um americano. Então, nós temos uma plataforma bastante privilegiada de apresentar as oportunidades. O importante é garantir que as questões macroeconômicas do país estejam restabelecidas, no sentido da paz, da tranquilidade, sobretudo a segurança de investimento. É importante também que essas reformas que estamos a ver já estão a inspirar-nos bastante confiança. Temos estado a acompanhar mesmo com bastante otimismo quando a gente vê um governo que está preocupado em colocar a economia em primeiro lugar. Porque todo o resto que Moçambique vai registrando, a questão da falta de pagamento dos professores, dos médicos, dos enfermeiros, a questão do problema de transportes, a questão do problema de saúde, educação, tudo isso resulta da fraca capacidade do país de arrecadar receitas fiscais que possam fazer face a isso. Então, esta mensagem temos estado a acompanhar com bastante apreço o fato de que o governo do dia quer pôr a economia em primeiro lugar, acima de tudo. E isto é para nós bastante importante porque vai nos apoiar nós vendermos a imagem do país e atrairmos investimento sem nos esquecermos que a competição é regional, é continental e global. Muito bem. A nível da Câmara de Comércio Moçambique-Estados Unidos, quais são as principais linhas de força da vossa presidência como Mozparks neste momento, para além das missões empresariais que fez referência? Nós, quando assumimos a presidência em abril do ano passado, uma das principais atividades que tivemos que olhar foi o plano estratégico, no sentido de identificar as forças internas entre membros. Nós contamos com mais de 100 membros e uma das oportunidades que existe entre os membros da própria Câmara de Comércio de Moçambique e Estados Unidos é fazerem negócio entre si. Nós temos membros, temos o setor financeiro, os bancos, quase, vamos dizer, 70% dos bancos nacionais estão lá, temos os grandes projetos ligados a petróleo e gás, temos setor terciário, serviços, comércio, temos indústrias, grandes indústrias estão lá. Então, temos empresas que, quando muito bem articuladas entre elas, podem necessariamente fortificar o seu networking e o objetivo central das empresas juntarem-se às câmaras, primeiro, é ter um foco, um elo de ligação para que possam exprimir as suas ideias e influenciar no melhoramento do ambiente de negócio do país. Mas também uma das razões que as empresas se juntam nas câmaras é para se exporem. Exporem-se significa fazerem conhecerem os seus serviços, fazerem conhecer os seus produtos. E nós temos sido a plataforma para isso. É verdade que de abril até esta parte é muito pouco tempo, mas já tivemos vários eventos para promover aquilo que os membros entre si podem muito bem transacionar
internamente. E, naturalmente, no quarto trimestre de 2024, ficou impossível continuar esta tendência, mas muito em breve vamos voltar a trabalhar. Aliás, a MBC também juntou-se a nós, juntou-se à Câmara de Comércio de Moçambique e Estados Unidos, que nessa altura entidades de comunicação são bastante importantes e nós também esperamos cooperar com a MBC numa relação de ganhos mútuos, onde a própria MBC possa ter acesso aos membros e possa ter a oportunidade de trabalhar com os membros naquilo que der, em termos de dar maior visibilidade às atividades que os membros da Câmara têm estado a fazer e naturalmente nós contamos bastante com o vosso profissionalismo como MBC e neste quesito estamos totalmente abertos para que esta parceria que iniciamos no ano passado seja, de facto, neste ano, materializada e vamos juntos crescer de forma sustentável. E como interlocutor deste grupo de empresas a nível da Câmara de Comércio Moçambique, Estados Unidos, quais são os principais anseios das empresas que fazem parte desta Câmara? O que é que, concretamente, estas empresas anseiam? Sendo uma Câmara bilateral, o anseio é, primeiro, perceber de que forma os membros da Câmara de Comércio de Moçambique e Estados Unidos da América podem fazer negócio com as empresas norte-americanas. Este é o primeiro anseio que esses membros têm. E isso passa, sinceramente, por estar próximo porque as oportunidades são divulgadas, algumas delas, através da Câmara de Comércio de Moçambique e Estados Unidos. Então, nós temos a responsabilidade de garantir que aquelas oportunidades de investidores norte-americanos que querem vir a Moçambique, mas também aqueles investidores que estão em Moçambique, que querem, eu diria, até estabelecerem nos Estados Unidos da América, mas numa fase inicial, a maior parte das intenções não é se estabelecer lá, mas sim é exportar alguns produtos a partir daqui de Moçambique para os Estados Unidos. E esta ligação toda é feita através da Câmara e este é um anseio número um. Mas também, como sabemos, os Estados Unidos da América, a partir de uma certa altura, sobretudo, nós temos um evento anual que é USA Africa Summit. Este evento realizamos no ano passado, em maio, foi nos Estados Unidos da América, em Texas. Este ano vai se realizar em Angola. E neste evento é bastante interessante porque este evento também é apadrinhado pelo governo norte-americano. Então, é um evento em que muitos investidores são apoiados até pelo governo norte-americano para irem à África e expandirem seus negócios. Para é uma espécie de montra também para os empresários moçambicanos. É uma espécie de montra e já realizamos aqui um evento. Aliás, quando na altura a Anadarko tomou a decisão final de investimento, foi no ano em que nós tivemos aqui o evento USA Africa Summit. Então, estamos a trabalhar na preparação, porque penso que vai ser em maio ou junho, e esperamos, de facto, até lá, termos os nossos empresários, tanto ligados à área industrial, serviços, comércio, indústria, tecnologia e financeira, área financeira, neste caso, entre várias outras, se preparem, tenham projetos bastante concretos, porque, como dizíamos, os Estados Unidos da América entrou numa nova era que vai ser mais caracterizada por investimento do que caridade, do que projetos filantrópicos que apenas não agregam valor nas palavras do próprio presidente Trump. É preciso mais do que nunca fazer negócios. É preciso mais do que nunca fazer negócio. E também é verdade que isso afeta muitas economias africanas e muitos países africanos. Nós também, como Moçambique, temos vários projetos suportados pela USAID e outras agências
que dependem do fundo dos Estados Unidos, da América. Como também sabemos, a Organização Mundial da Saúde será vítima desta retirada deles. Mas, por outro lado, é uma medida que tem que ser bem entendida numa perspectiva de que os donativos não são para sempre. Toda a economia tem que ser capaz de autossustentar-se. E se não autossustentar-se, há um risco iminente de seu colapso. Muito bem. Honor Manuel, estamos aqui já num conflito com o tempo. Vou lhe pedir para tecer as últimas considerações antes de fecharmos o programa. Bom, muito obrigado, antes de mais, por este convite que endereçaram à Mosparks, à Câmara de Comércio Moçambique e Estados Unidos da América. Foi de facto interessante. O que nós queremos partilhar aqui é que a indústria é irreversível. Não se pode adiar desenvolvimento. E o desenvolvimento se faz com a produção. Moçambique tem condições adequadas para que possa endereçar uma parte considerável dos problemas que hoje tem, mas passa necessariamente por definir as prioridades de desenvolvimento e sem querer deixar de dizer que as outras áreas são importantes. A pesca é importante, o turismo é importante, o comércio é importante, os serviços são importantes, mas a indústria deve, literalmente, deve resgatar o seu lugar. E o lugar da indústria é, em primeiro lugar, qualquer nação que quer prosperar deve apostar nisto. E a visão que nós temos como Mosparks para sair deste grande sonho de industrializar Moçambique é fazer para cada província, pelo menos, um parque industrial. E na província de Cabo Delgado teremos mais de 5 parques, porque a província tem oportunidades para isso. E numa fase seguinte é preciso o país, de facto, reduzir a exportação de produtos brutos. É preciso começar a processar dentro do país. E eu acho que esta visão é bem compreendida e o país está numa era que temos todas as condições para que, tanto do ponto de vista governamental, tanto do ponto de vista do setor empresarial, depois de ter sido fustigado pelas manifestações, todos nós estamos prontos para trabalhar e reconstruir a economia de Moçambique. Muito obrigado, Honório Manuel. Não é fácil esgotar este tema. Falamos aqui da industrialização do país, falamos dos parques industriais instalados um pouco por todo o país para dar aquilo que é o suporte à atividade industrial e não só, aos megaprojetos em curso no país. Honório Manuel é diretor-geral da Mosparks, é presidente da Câmara de Comércio Moçambique-Estados Unidos. Estivemos aqui a fazer esta radiografia do setor industrial, do crescimento dos parques em Moçambique, estes parques que hospedam várias empresas que prestam serviços ao setor industrial e não só. Ficamos por aqui com esta edição do MBC Business, com promessa de voltarmos na próxima semana com mais um tema do interesse do setor privado. Boa noite, fique bem.